Eu me lembro que quando eu tomei tiro, eu tinha meus quase 18 anos, 17 para 18. Quando eu cheguei baleado, porque nesse período eu não estava na favela, eu estava no bairro. Troquei tiro. Mas 15 dias antes minha mãe falou para mim assim, ó: você está saindo, né? Eu falei, sim. Ela estava orando por você nessa madrugada, meu filho. E Deus falou para mim para não pedir mais misericórdia pela sua vida. Ele vai tratar com você a partir de hoje. Você imagina uma mãe falar isso para um filho? Minha mãe falou para mim. E se tinha alguém que nós tinha medo quando orava, era minha mãe. Porque ao mesmo tempo que ela falava algo bom, se ela falasse uma sentença, era certo de acontecer. E aquilo já fiquei preocupado. Ocorreu uma situação, houve uma troca de tiro. E aqui quem é polícia já foi da vida errada sabe. Magno 357 não falha. Pode jogar uma bala picotada dentro dele que ele bota para fora. Mas naquele dia Deus queria me pegar. Na troca de tiro, eu não dei um, tomei 3. Quando eu tomei 3 tiros, eu estava perto de casa. Peguei um veículo, cheguei perto de casa, joguei a arma no mato, para minha mãe não me ver armado. Quando eu cheguei em casa, minha mãe falou, o que que houve? Eu falei, fui baleado. Minha mãe falou desse jeito para mim. Eu já estava esperando. Deus havia falado comigo que ia tratar com você. Quando eu levantei a camisa, ela tira a camisa, eu falei, mãe, não aguento, porque eu tomei um tiro aqui, a marca ainda está até hoje, e minha mão atrofiou. Eu não conseguia levantar a camisa. Ela disse, eu vou tirar. Quando minha mãe tirou, eu tomei um tiro aqui, que bateu aqui desse lado, que estourou isso aqui meu. Estava tudo esponjosa, aquela carne queimada pela pólvora. E ela falou para o meu pai desse jeito, meu amor, pega no guarda-roupa uma camisa pro Júnior, coloca ele nele e leva ele pro hospital. Minha mãe desse jeito, calma. Daqui a pouco, quando eu botei a camisa, ela disse, vai meu filho. Eu estava descendo os degraus da casa da minha mãe, que eram 18 degraus. Eu sabia que eu ia morrer pela quantidade de sangue que estava saindo da minha barriga. Quando eu cheguei no quarto degrau, eu dei uma olhada para trás assim. Ela falou assim, Júnior. Eu falei, fala mãe. Eu estava olhando em tom de despedida. Sabe o que minha mãe falou para mim? Ela disse, meu filho, sua mãe vai entrar dentro daquele quarto agora e vai orar por você. Porque assim como você está saindo com vida diante dos meus olhos, você vai voltar com vida para o braço da sua mãe. Porque você é promessa de Deus para minha vida. 27 anos depois, olha onde eu estou aqui hoje pregando. Minha mãe viu seu filho ser salvo, batizado, ser levado a diácono, a evangelista, e 10 anos depois ser consagrado a pastor. Viu seu filho rodando o mundo. Um ex-traficante hoje já pregou em 22 países. Sou presidente de um evento nos Estados Unidos já fazia 7 anos. E já rodei todas as capitais do nosso país. E já foram 46 mil vidas levadas a Jesus. Mas tem hora que essa fé é provada. Eu fui entender a oração do Pai Nosso da maneira mais dolorosa. Porque às vezes a gente lê, mas não compreendemos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como... Moço, essa fé que Deus me deu, já orei por muitas pessoas.
lembro que eu estava pregando na vigília da Debrais. E teve uma moça que veio fazer um voto financeiro. E ela falou assim: pastor, eu sei que o voto é de X, mas eu posso dobrar. Eu falei assim: a irmã está sentindo? Faça. Só que ela veio com 2 moletas rosa. Eu terminei de orar por eles. Quando ela voltou para o banco de moleta, o Espírito Santo veio sobre ela. Ela jogou as 2 moletas para o alto e veio pulando na vigília. Aí quando ela subiu no altar, eu falei: mas por que a senhora está pulando e soltou as moletas? Ela disse: eu tenho 7 tipos de câncer no meu corpo. Eu sinto tanta dor no corpo que morfina não faz mais efeito e eu preciso das moletas para me manter de pé. Mas quando eu estava voltando para o meu banco, eu senti uma presença tão poderosa invadindo meu corpo e fortalecendo ele, que eu soltei as moletas e comecei a pular. Outro dia eu estou saindo do Brás. Nesse dia eu tive algo. Esse dia eu não cheguei a almoçar com o nosso bispo. Jantar. Foi um outro. Eu estava jantando com o pastor Oséias de Madureira e o pastor Eduardo. Na Debrais. Quando deu mais 11h30, eu saí. A moça estava justamente na porta onde eu ia sair. Ela: pastor, só me dá 2 minutos, sua atenção. Eu disse: fala. Ela disse: eu não quero foto. Ela disse: eu tenho 43 anos. Eu tenho 2 filhos pequenos. Eu fui diagnosticada com câncer nos 2 seios. E está em estado avançado. Ora por mim, pastor. Porque eu quero criar meus filhos. Eles não têm pai, só tem eu. E naquela hora eu fui movido de íntima compaixão. Eu me coloquei no lugar dela. Eu me lembro que eu coloquei a mão sobre a cabeça dela e fiz essa oração. Eu disse: Jesus, antes que o câncer mate ela, mate o câncer que está nela. Ela chorou. E eu fui para casa. 15 dias depois. E olha que eu não sou muito de ver o direct do Instagram. 15 dias depois, vem uma notificação e eu vejo. Daqui a pouco, eu vejo aquela mensagem assim: a paz, pastor. Ela: eu sou aquela mulher que o Senhor orou por mim que tinha câncer. Quando ela botou tinha no passado, eu falei: oh, será que ela escreveu errado? Ela: sou aquela mulher que o Senhor orou há 15 dias atrás. Eu fui fazer os exames. Olha o primeiro exame aí, constando que eu tinha câncer nos 2 seios. Agora olha esse último laudo: isento dos cânceres na mama. O grandão da Galileia operou o milagre. Aleluia. Sabe o que é isso? A fé. A fé. Estava pregando em Varginha, Minas. Uma das cidades mais idólatras que eu já fui. Parece que fizeram um desafio comigo. Tinha mais de 30, os maiores idólatras da cidade, assim, ó, me olhando pregar. O fogo descendo e eles assim. No final da ministração me vem um homem de moleta. Isso está gravado e está no YouTube. Vem um homem de moleta e falou assim: pastor Trovão, tem 6 anos que eu não ando. Sofri um acidente. Eu quero voltar a andar. Eu falei: o senhor crê? Ele disse: creio.
Eu orei por ele, mas naquele dia o altar estava comigo também, igual esse altar aqui. Estava comigo e começou a interceder junto comigo. Eu falei: Jesus, coloca força nas pernas deles agora. Que todos os nervos desatrofiem. Que tudo aquilo que falta nas pernas para ele andar, que volte para o lugar agora. Eu falei que o poder do Espírito Santo venha sobre ele agora. Ele soltou as duas moletas e começou a andar no estádio. Começou a andar no ginásio. A glória desceu daqui a pouco quando eu fiz o apelo. Sabe quem foi os primeiros a aceitar Jesus? Os 32 que estavam me assistindo. Oh glória! Enfim. Vai eu. 2 anos atrás. Vai para 3. Chegando no interior de São Paulo. Indo para pregar. Quando eu chego naquela cidade, minha irmã me liga e diz assim: Júnior, mãe acabou de ser internada agora. A ambulância veio buscar a mãe, não está bem. Eu senti um aperto no meu coração. E eu falei para o pastor da igreja: pastor, minha mãe acabou de ser internada, eu estou com um aperto no meu coração. Eu não vou pregar. Eu vou voltar para casa, eu preciso cuidar da minha mãe, embora eu tenha 9 irmãos. Cheguei para a moça da Azul, expliquei o que estava acontecendo. Ela disse: Senhor, vai ter um voo agora que vai sair às 5h30, só quer voltar nele. Eu falei: agora. Cheguei no Rio de Janeiro às 7 horas da noite. Revezando no hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, para cuidar da minha mãe. Eu e meus irmãos. Minha mãe conversando, em nenhum momento minha mãe devastou-se. Em nenhum momento minha mãe sentia medo da morte, porque era a mulher que mais orava pela família. Aquela era meu exemplo de fé. Minha mãe era meu exemplo, assim como Timóteo tinha um exemplo de fé, dizendo: sua mãe, sua avó Lloyd, sua mãe Eunice, que haja a mesma fé que tem nelas, haja em você também, Timóteo. Meu exemplo de crente é meu pai e minha mãe. Mais de 60 anos na mesma igreja e 70 de casado, sem sair da sede. Lá, minha mãe só tem uma credencial de membro do mesmo lugar da qual eu sirvo a Deus também. Meu exemplo de fé: quando minha mãe fica internada, vai eu ficar perto dela. Quando eu vi que minha mãe piorou, eu dobrei o joelho ao lado da cama dela e orei com toda a minha fé que Deus tinha curado os enfermos. Eu dobrei o joelho e disse: Deus, tu ainda não cumpriu tudo na minha vida. Deixa minha mãe viver mais alguns anos. Cura minha mãe. E eu expulsei aquela enfermidade. Orei com a mesma fé que orei pelos cancerosos. Um dia, 2 dias, minha mãe piorando. Um dia a gente chegou na sala de casa, reuniu eu e meus irmãos e disse assim: Júnior, será que nós não estamos atrapalhando a vontade de Deus? Vamos fazer uma coisa, por mais dura que seja. Vamos fazer algo aqui agora, todos concordando, para que Deus faça a sua vontade. Segurei a mão dos meus irmãos e a oração que eu fiz foi essa: Deus, faça a tua vontade na vida de nossa mãe. Quando eu fui dormir, 6 horas da manhã, a notícia veio: venha ao hospital, sua mãe acabou de falecer. Você sabe qual foi o pedido que eu fiz para Deus? Deixa minha mãe ir para casa para ver os filhos. No dia que Deus levou ela, Ele falou comigo: ela não foi para sua casa, mas ela veio para a minha. Fala para o teu irmão assim: tem coisas que estavam contigo. Fala, mas hoje estão com Deus. Estou sentindo Jesus aqui, eu vou correr aqui hoje. Eu fui curado, eu estava com pneumonia. Eu vou falar isso aqui em primeira mão.
Quase ninguém sabe disso, tá? Eu sempre fui o homem do monte. Então me mudei para Santa Catarina. Eu saí do Rio e fui para Santa Catarina. Eu moro lá tem 4 anos. E lá é assim, frio, é outubro. Rapidinho tem frio. Saí do Rio 40 graus. Vai para Santa Catarina quase 0 grau. Filho, mas não deixei de ir para o monte. Ar-condicionado dentro de casa no quente. E saindo para a rua, aquele casacão, monte. Lá em cima, quase abaixo de 0. Resumindo, peguei uma pneumonia. Logo depois, o que eu peguei? Covid. Para resumir, quando eu comecei a ficar melhor, depois de 10 dias, quantos dias? De oração, alimentação saudável e remédio. E o médico foi cuidar de mim em casa. Eu recebi uma orientação de Deus para não se internar e não me internei. Aquilo foi de Deus para a minha vida. Cada um tem uma orientação. Quer ver? Aí você fala assim, não, Trovão, se Deus quisesse curar o senhor, curaria no hospital. Mas espera aí, lembra do profeta novo? Vai pelo caminho e não ouça nem, não se desvie nem para a direita nem, porque se fizer isso, tu morrer. A vida do profeta novo estava na obediência. A minha vida naquele momento estava em eu obedecer. E eu obedeci. Querido, eu fiquei 17 dias sendo cuidado no sítio do pastor Marcos Pereira. Meu amigo, meu irmão, que eu amo. Olha para mim. Todo mundo falando, ó, o Trovão vai morrer aí. O senhor vai ter problema, hein? Ele disse, eu assumo a responsabilidade. Quando eu comecei a melhorar, que eu tirei o oxigênio do meu nariz, eu fui na clínica bater a tomografia. O meu médico, o doutor Fábio, falou assim, eu não acredito no que eu estou vendo na minha mão e o que eu estou vendo em pé diante de mim. Ele disse, Júnior, se for pela tomografia, eu tenho que te internar agora. Eu falei, por quê? Ele, porque pela tomografia você está com 75% do pulmão tomado. Eu estou me questionando por que tu ainda está de pé sem precisar do aparelho para respirar. Eu me lembro, olha para cá, eu me lembro que no 7º e no 8º dia eu estava tão mal, mas tão mal, que quando eu olhei para a parede, eu de olho aberto, eu vi um demônio sentado num trono. Quando eu vi aquele demônio sentado no trono, eu falei, peraí, a guerra contra mim já está no outro nível. Porque um demônio no trono já passa de um escalão para outro. E aquele demônio estava gargalhada. No 8º dia eu vi o mesmo demônio sentado num trono, ele gargalhando muito. Ali eu soube que eu não ia morrer quando eu ouvi Deus falar assim comigo, meu servo, ele está rindo, mas quem guarda a sua vida sou eu. Falei, não sei que eu não vou morrer. Resumindo, fiquei curado. Fui pregar em São Luís do Maranhão, em Raposo. Uma caravana saiu de Codó, aonde morava o ex-bruxo que morreu, Pita do Barão, em Codó. Moço, quando eu acabei de pregar, uma caravana chegou perto de mim e falou, pastor, posso tirar uma foto com o senhor? Eu falei, pode. Ele falou, deixa eu contar uma coisa para o senhor. Lá na minha cidade, em Codó, ventilava na boca dos bruxos da cidade que o senhor morreria. Todos tinham certeza que o senhor morreria. Tanto que se você procurar no meu Instagram, um dia após eu ficar curado, já tinha a matéria pronta e eu fui e postei a matéria. Estava escrito assim, ó, pastor Júnior Trovão morre vítima de Covid. A matéria já estava pronta. O diabo estava doido para ir no meu enterro. E eu falei, Chico Tripa, tu se arrebentou. Que se tu quiser me ver, tu não vai ver no meu caixão. Vai lá em Manaus, que eu vou pregar na Assembleia de Deus de Madureira. Ó glória! Ó glória! Temina Calabaia. Cadê você que vai abrir essa boca para dar glória para Jesus de Nazaré? Ei! Trovão, aonde só quer chegar?
Eu estava lá, sendo cuidado naquele sítio. E os bruxos de Codó fazendo o trabalho para mim no mundo espiritual. Você está entendendo que às vezes você está aqui e tem alguém no mundo espiritual trabalhando contra você? Agora eu vou falar, hein? Eu vou falar. Eu não sei como é que as pessoas ainda conseguem ser satanista, macumbeiro, feiticeiro. Quer ver uma coisa? Apocalipse 20, versículo 14. E a morte e o diabo, a morte e o inferno foram lançados. Só que o diabo, antes de sair, ele já está lançado no lago de fogo e enxofre, aonde estão a besta e o falso pró. A morte, olha para cá, a morte e o inferno foram lançados aonde? Sabe quem já está aí? Está lá no capítulo 20, sabe quem já está aí? O diabo, o falso profeta e o olha para mim, foram todo mundo que é lançado é diferente de pular. Quando eu pulo é minha vontade. Quando alguém me lança é vontade de outro alguém. E quem é que vai lançar o diabo do lago de fogo e enxofre é quem? Quem vai lançar o inferno no lago de fogo e enxofre é quem? Quem vai lançar a morte no lago de fogo e enxofre é quem? E o Zé Pilintra, e o Tranca-Rua, e a Pombagira. Quem é que vai lançar ele lá? O grandão da Galileia.